Joinville está de luto. Joinville de luto. Morreu hoje pela manhã um dos nomes mais conhecidos do rádio, mais do que do rádio, da comunicação aqui na cidade. Ramiro Gregório da Silva, que já trabalhou em diversas emissoras e sempre foi muito atuante, mesmo com a idade avançada. Ele tinha 81 anos, estava com a saúde debilitada por causa do mal de Alzheimer e, claro, o Jornal do Meio Dia não deixa de falar desse assunto, até como uma forma de prestar uma homenagem, como a gente acompanha agora. Hoje, a voz marcante de um ícone do radiojornalismo deu lugar ao silêncio. Era atrás do microfone que, décadas atrás, Joinville conhecia Ramiro Gregório. Nascido em Pomerode, Ramiro se mudou ainda jovem para Curitiba. Aos 17 anos, fazia suas primeiras locuções como narrador de comerciais. Tempos depois, voltou para Santa Catarina e percorreu diferentes emissoras até se fixar em Joinville. Por aqui, Ramiro foi responsável pela implantação da Rádio Joinville Cultural em 2012. Antes disso, teve papel importante na instalação e administração da cultura, difusora e tantos outros veículos. Era um profissional criterioso, não somente à frente do microfone, mas nos bastidores. A qualidade não só da locução, da apresentação, da plástica, das vinhetas, da qualidade do áudio no ar, ele sempre se preocupou com os profissionais que trabalhavam na emissora. Ele sempre foi uma pessoa muito humana, mas exigia bastante. Quando cheguei em Joinville, em 75, era 2 toca-discos, gravador de rolo, microfone, cartucheira. Então, o operador mesmo para trabalhar na rádio tinha que primar e fazer bem, porque senão a cobrança com certeza vinha. Beijada por um clima ameno e salutar, surge bela e acolhedora uma cidade de históricas tradições. Em um de seus trabalhos, Ramiro participou da produção de um especial para a Fundição Tupi em 1963. Na época, ele assinava como responsável pelo texto e locução, mas com o codinome Ademir Ramiro. O motivo é lembrado até hoje por amigos. E utilizava o codinome Ademir Ramiro para ganhar 2 cachês. Na verdade, o Ramiro Gregório era o locutor e o Ademir era o redator. Com um currículo invejável, Ramiro também participou de coberturas históricas, como Miss Brasil e a subida da Apollo 11 nos Estados Unidos. Quem trabalhou durante todo esse tempo junto com Ramiro foi Marco Antônio Peixe, outro ícone do radiojornalismo de Joinville e de Santa Catarina. Marco, que lembrança que você tem, que guarda do Ramiro, nesse tempo todo que você trabalhou junto com ele e que mantinha também uma relação de amizade fora do rádio? Olha, um abraço a você e ao seu público. É o seguinte, o Ramiro era uma figura extraordinária em termos de rádio, porque ele era um homem de rádio, ele não era homem de televisão, de jornal, de nada, era homem de rádio. Então, lembranças que eu tenho são 1000, né? Desde Jaraguá, em 1956, dali para cá. Depois ele foi para São Paulo, fez e voltou para cá, criou a Aberte, a Caerte, era homem ligado direto à Associação Catarinense de Rádio e Televisão, depois da Associação Brasileira de Rádio e Televisão também. Então ele era um homem do rádio, ele fazia rádio, era a paixão dele, o conhecimento dele, era um homem competente em termos de rádio, era uma figura extraordinária, sabia tudo de rádio. A última atuação de Ramiro Gregório foi na Aquarela FM de Barra Velha. Em mais de 60 anos de radiojornalismo, ele acumulou prêmios e títulos, como cidadão honorário de Joinville, cidadão benemérito de Barra Velha, troféu Assis Chateaubriand e medalha do mérito Anita Garibaldi. O vice-presidente da Caerte, Silvano Silva, reconheceu o trabalho e a importância do profissional, que foi um dos fundadores da associação. Ramiro participou da fundação, foi homenageado há uns anos atrás como comendador, exatamente pelo ícone que ele sempre foi, pela pessoa que ele sempre defendeu o rádio, né? Sempre esteve muito envolvido nesse contexto da radiodifusão. Ele, sem sombra de dúvidas, é um ícone da radiodifusão do rádio de Joinville e região. Para quem conheceu Ramiro Gregório pessoalmente ou só pelas ondas do rádio, sente hoje um vazio. Talvez por entender que palavras são, sim, capazes de emocionar, transformar e deixar saudade. Saudade mesmo, né? Saudade mesmo, né?
E olha, o velório de Ramiro Gregório acontece hoje à tarde na Capela 4 da Rua Borba Gato. O sepultamento vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério municipal. É um sentimento, é uma biografia, Muito, inclusive muito. Quem faz faculdade sabe, né? O nome de Ramiro Gregório aparece na biografia, em estudos, porque é um ícone do radionalismo, como bem falou ali na reportagem. E tem muitas histórias, né? Você conviveu com ele, né? Convivi com ele, comecei no rádio, atuava. Olha, desde o tempo em que a gente contava voto, apuração de voto não era um botão, estava lá o resultado como acontece hoje. A apuração de votos aqui em Joinville durava 2 até 3 dias. Lá a gente teve a noção, né, a gente que eu falo, quem estava começando no rádio, do que era improviso. Tinha que ter muito improviso, porque às vezes os números de uma urna demoravam a chegar. E aí tinha que comentar aqueles poucos, aqueles mirrados números que a gente já tinha ali, tinha que fazer extrapolação e tal. Foi uma aula, foi um mestre para todo mundo que começava no rádio. E para quem já era veterano do rádio também sempre foi muito respeitado. E ele era, né, tido como muito exigente, mas era exigente porque ele era profissional. E, entre outras coisas, ele narrava concurso de Miss Brasil, ao vivo. Ele narrou também outras coisas interessantíssimas, como o lançamento da Apolo Jovem, a Apolo 9, Apolo 10 e baladas também. Aí era São Francisco com a Apolo Jovem, enfim. Quem diria, né? Estava lá no Cabo Canaveral transmitindo o lançamento de foguetes. Grande Ramiro Gregório da Silva. Entra para a história de Joinville, com certeza. A gente tem, inclusive, a gente já mostrou um WhatsApp, né, prestando uma homenagem. A gente tem agora também mais um WhatsApp. A gente tem a imagem de Ramiro Gregório, a presença dele em várias coberturas marcantes, não só para o nosso estado, mas no mundo, né, como o Osni acabou de comentar. E agora a gente destaca, então, aí, ó, o WhatsApp do Sebastião. Joinville perdeu o melhor radialista que a cidade já teve, Ramiro Gregório da Silva. A homenagem de Sebastião. Resumiu bem, o Sebastião resumiu bem aí, ó. A Angélica, vá com Deus, Ramiro Gregório da Silva, condolências à família. Muitas pessoas que ouviam Ramiro Gregório, e a gente fala, né, do rádio jornalismo, dessa companhia que faz o radinho ligado. Ramiro Gregório faz parte dessa história. O Jornal do Meio Dia não poderia, né, deixar de prestar essa homenagem, os sentimentos à família também, e dessa forma, inclusive, a gente mostrar para você que acompanha a história da rádio em Joinville. Tem mais um WhatsApp ainda? O Roberto Carlos diz, ó, a morte do Ramiro Gregório da Silva é uma pena mesmo. O rádio perdeu um grande profissional. Meus sentimentos para a família. Nosso sentimento para a família e toda Joinville, toda Santa Catarina fica de luto. Aí a gente fica meio triste, mas se Ramiro tivesse falando com a gente, ele ia dizer assim, ó, registrem lá que eu faleci. Mas não percam a profissionalidade, não percam a alegria da comunicação. É isso que ele ia estar falando. Então, não é para ficar triste, não. Deixou uma lição e deixou um exemplo para todas as gerações que se seguiram e que ainda vai ser lembrado por muito tempo. Saudade já de Ramiro Gregório da Silva. Em nome dele, então, o profissionalismo dele, a gente encerra a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Até amanhã. Até amanhã.